Então, boa noite novamente. Vamos para a terceira parte da nossa formação de pregação, da primeira formação de Gente, pregação. era uma moça querendo ver um sofá. Valeu, Elô, por ter compartilhado a história. Vai. Pode vir para a cadeira. Eu gostei. Tinha gente já dormindo já também, né? Que legal. Então, mas tudo bem. Mas legal. E Eu outra coisa... acordei, tio, eu acordei. Ah, você acordou? Acordou? Uhum. Então tudo bem, Maria. Beleza, Heloísa. Não, sobre a visão, né? Claro, a gente está colocando alguns tópicos só aqui, né? São muitos, se a gente for colocar. Estou colocando sobre a Bíblia e sobre a pregação, né? São muitos. Eu acho que na pregação, é o que eu falei para vocês têm que usar muito a força do verbo na frase que tiver na Bíblia. A força do verbo é muito interessante desenvolver a força do verbo, porque é o verbo que se fez carne, e ali aquele verbo tem uma ação, e essa ação é que tem que ser posta na pregação, porque ela vai fazer o efeito. Na carta aos Efésios, eu uso bastante, às vezes, no capítulo 5, ele tem uma hora que São Paulo fala assim: nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas sim só a palavra boa, que seja para edificar os outros. Então, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, ele se refere nessa passagem aos Efésios. Então, eu uso bastante porque esse verbo aí, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, né? Não deixar passar esse tempo, e ao mesmo tempo, nenhuma palavra má saia de vossa boca, sair. Porque o próprio Jesus já nos falou na pregação, né, quando ele falou assim: o mal não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai da boca do homem. Jesus não citou isso, né? É muito claro. Então, por isso que São Paulo vem a falar: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas sim só que for para edificar o outro. E aí está na pregação a força do seu verbo também, né? De usar o verbo. Mas a visão agora, já no Antigo Testamento, eu peguei só umas coisas na Bíblia, assim, lembra? Porque são muitas coisas. E anotando lá, porque eu lembrei de Abraão. Abraão que Deus mandou, Jesus não, Jesus também, claro, mas Deus mandou Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Olhe para o céu, levanta os olhos e olhe para o céu e conta as estrelas. Mas por que Deus pediu isso? Porque ele falou assim, ó, você vai sair da tua terra e eu vou te dar uma posteridade, uma geração muito maior do que as estrelas do céu e muito maior do que as areias, a areia do mar. É muito grande. Então, mas ele pediu primeiramente para que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas. Quer dizer, pegasse os olhos, levante os olhos para o céu e conte as estrelas. Já lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né? E depois, lá mesmo no livro do Gênesis também, nós podemos perceber que a serpente chega e fala para Eva o seguinte, né? Veja, eu até anotei aqui, porque já é interessante, Eva, né? Que os seus olhos abrirão e vocês verão como Deus, vocês serão como os deuses, seus olhos abrirão, coma a fruta e os seus olhos. E ela falou, e a Eva, o que aconteceu? A Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era de atraente aspecto. Então, quer dizer, a nossa visão, ela pode nos atrair para o bem e pode nos atrair para o mal. Isso é normal, para qualquer sentido que nós temos. Qualquer sentido, mas principalmente a visão, né? A visão, ela é ampla demais. Os olhos são a luz da alma da gente, né? O Senhor já nos diz, Deus nos fala sobre isso, né? A luz do corpo também, a luz de toda a nossa alma, né? Os olhos. E tem várias passagens que nos se referem aos olhos também, né? Se teu olho esquerdo, se o teu olho direito é ocasião de pecado para você, pegue, corte e jogue fora. Se a tua mão, Jesus fala do olho principalmente também, da mão, porque é do tato também, né? Então são tantas coisas. E a serpente, vendo a mulher, o belo aspecto do fruto, que eu notei, né? Então, agora depois, ó, abriram-se os olhos, lá no Gênesis, abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. E ficaram com medo, até se esconderam de Deus, fizeram tangas e ficaram com medo, porque se abriram os olhos. Mas daí não foi os próprios olhos, né? Aí foram os olhos realmente da desobediência, do corpo,
de todo o sentido que eles fizeram, Ciência também. do conhecimento ali que eles tiveram, e para eles foi horrível aquele momento, né? É claro, no relato ali do livro do Gênesis, né? Sobre Adão e Eva. Outra passagem também no livro do Êxodo, também, que Deus olha para o povo lá preso no Egito e fala para Moisés, e fala para o próprio povo: eu vi o teu sofrimento, eu vi o teu sofrimento. Quer dizer, ele olhou, Deus olha para nós e vê o nosso sofrimento. Então, quando você usar termos para pregação, você pode enfatizar isso, que os olhos de Deus estão voltados para os justos, como nos diz no Salmo 33, no Salmo 32. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e os anjos do Senhor acampam ao redor deles. Então, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Isso nos traz uma alegria muito grande e consolo para nós. E é onde Deus diz: eu vi teu sofrimento, e por isso eu vou tirar você daí. Deus não fecha os olhos para nós, ele tem constantemente os olhos abertos. E tem várias passagens, principalmente nos Salmos, que fala dos olhos de Deus, que nos olha, que nos abraçam, né? Uma passagem muito interessante é Jesus com Natanael. Jesus com Natanael. Quando ele estava escolhendo ali as pessoas, você sabe desse texto, claro, conhece claramente. Jesus, Natanael pede para ele: pode vir alguém bom de Samaria, da Samaria, né? Não de Nazaré, questionando a Jesus, né? E Filipe falou: vem e vê. Filipe falou para Natanael: vem e vê. Vem e vê. Veja só, Filipe já pediu para que Natanael fosse ver Jesus. A visão primeiramente. Tem no The Chosen, assim, essa cena aí. Aí Natanael vê Jesus que vem chegando, né? Natanael vai chegando próximo de Jesus também. E Jesus já olha, aí já uma visão. Jesus olha para Natanael, eis aí um verdadeiro israelita, fala para ele, né? Aí Natanael se assustou. E aí Jesus falou assim: eu vi você quando estava debaixo da figueira. Segundo os teólogos, diz que Natanael estava com um problema muito sério na vida, e que no The Chosen cita essa situação, mas ele estava rezando, The Chosen, né? The Chosen, The Chosen, escolhidos. Em inglês agora, né? Aí ele estava numa situação complicada, mas ele estava orando a Deus. E por isso que ele percebeu, daí ele falou: meu Senhor e meu Deus, assim, meu Deus, Senhor, meu mestre, o Messias. Ele reconheceu ali Deus como realmente, reconheceu Jesus como o Messias, como o mestre. Só por causa dessa resposta: eu vi você que estava debaixo da figueira. Uma das passagens que eu acho muito interessante, da visão também, é a passagem de Zaqueu. É uma passagem muito conhecida de nós. O que Zaqueu fez? Zaqueu diz na situação que São Lucas escreve, é o único que escreve essa passagem de Zaqueu, diz que Zaqueu queria ver Jesus. Vocês podem ler que é a passagem de Zaqueu. Zaqueu esperava e queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Ele queria ver. Ele já tinha ouvido falar, a audição já tinha chegado até, alguém já tinha falado de Jesus para Zaqueu. E Zaqueu queria ver Jesus. O que Zaqueu fez? Zaqueu colocou o verbo em ação. Por isso que eu falei que vocês falam. Zaqueu correu, subiu a uma árvore e ficou lá esperando. Ele subiu a uma árvore, porque ele era de baixa estatura. E quando Jesus chegou embaixo, aí está a visão de novo. Jesus levantou os olhos, vocês vão ler lá a passagem de Zaqueu, vocês vão ver. Jesus levantou os olhos e olhou para Zaqueu. Olhou para Zaqueu. E disse para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, que é preciso que eu fique na sua casa hoje. Desce depressa. Então, quando fizerem pregação, por exemplo, vocês podem usar esse exemplo, por exemplo, em que galho você está segurando na sua vida? Em que árvore você subiu? Você subiu para ver Jesus ou para se esconder? Você teve coragem de subir numa árvore? Você que é alguém importante, de repente, subir numa árvore para ver Jesus? Porque é algo meio ridículo até, né? Imagina, Zaqueu era cobrador de impostos e subiu na árvore para ver Jesus.
Os caras fazendo baixo, ele era de baixa estatura, mas é algo ridículo até certo ponto se a gente começar a pensar. Nossa, eu não sei se eu seria capaz de fazer isso, né? Mas aqui eu tinha tanta necessidade de ver Jesus que ele foi. E aí houve uma grande conversão para ele. Eu lembro bem que eu tenho uma historinha de um pregador que o pregador estava pregando e os músicos estavam atrás. Você vê com os músicos, você que é músico e tal, não só músico, mas as pessoas que estão atrás, geralmente, interessantes, né? O pregador estava esquecendo, porque de vez em quando a gente troca as pessoas, né, na pregação. Tem que tomar cuidado, porque eu já troquei também, né? Mas não nem tanto assim. Mas o pregador falou assim, e Tadeu pegou e saiu correndo, Tadeu, e subiu na árvore. Vejam só, Tadeu subiu na árvore e estava lá esperando Jesus. E aí o cara que estava atrás começou, mas peraí, o cara tá... Quem é Tadeu? É Zaqueu, não é Tadeu. O cara colocou Tadeu ali. Tadeu subiu na árvore e estava esperando Jesus tal, e blá, 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 blá. Acho que ele estava com o Tadeu na cabeça, né? E começou a pregar sobre o Tadeu. Aí o cara que estava atrás chegou e correu assim do lado dele e bateu nas costas dele. Olha, não é Tadeu, mas Zaqueu, você está tocando a coisa aí. Não é Tadeu, Zaqueu é o nome do... Aí o pregador falou, e Tadeu estava lá em cima da árvore, e de repente chega um baixinho correndo, chamado Zaqueu, e gritou, Tadeu, desce da árvore, que essa árvore é minha. Então, isso é engraçado. Né? O pregador ele tem que dar uma volta, de repente, você tem que dar para se escapar da falha que você fez. Né? Mas é legal, eu acho que é interessante isso aí. Então, outra coisa que Jesus pedia para a gente, olhai os lírios do campo e as aves do céu. Ele pedia para a gente observar isso. As pequenas coisas, né? Nem Salomão vestiu tão bonito quanto eles. Quanto mais eu vou deixar de dar algo maravilhoso para vocês, né? Então, isso Jesus falava. Uma das passagens bonitas também de Jesus sobre a visão é exatamente com Bartimeu, o cego Bartimeu, que está no livro de São Marcos, escreve bem claro isso aí, né? Na carta do Evangelho, escrito por São Marcos, o cego Bartimeu. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha, olha o sentido. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, Bartimeu. E daí ele estava sentado à beira do caminho. O que foi? Quando começou aquele povo passar ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo começou a repreender ele. Assim também pode acontecer com a gente, né? Muitas vezes, sabe? Comigo já aconteceu, já. Aconteceu num retiro. Não vou contar aqui para vocês, né? Mas não estava pregando, não estava tocando, né? E uma pessoa veio repreender, né? A gente repreender por coisa boba assim, né? Tão engraçado assim, que não tinha nada a ver com a gente, né? Mas acabou nos repreendendo. Então, faz parte da gente, né? Você vê ali o cego Bartimeu queria ser curado, porque ele tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, e começou a gritar, e o povo repreendeu, mas ele gritava mais alto. Aí Jesus ouviu, e Jesus falou, chama ele, Jesus está te chamando. Alguém foi até ele e falou, ó, Jesus, ele está te chamando. O que ele fez? Ele pulou, né, jogou a capa fora e foi até Jesus. E Jesus ainda pediu para ele, o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor, é claro, que eu veja, porque a visão é muito importante. Mas a visão principal, nós não enxergamos. Sou sincero em dizer. Nós não enxergamos na pessoa a essência da pessoa. Muitas vezes é igual aquele ditado, né? Não julgue o livro pela capa. Eu sempre falava lá na penitenciária, nos momentos que a gente ia, eu falei, olha, eu não julgo nenhum de vocês, nem vocês podem julgar ninguém. Todos nós somos pecadores. Porque ali a gente estava no meio daquela situação mesmo, né? E eu sempre falava para eles, vocês são tão importantes quanto nós que estamos lá fora de qualquer jeito. Eu não julgo. O essencial é como diz no livro do Pequeno Príncipe, né? Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. É o essencial nosso, né? Quem vê cara não vê coração, esse ditado. Exatamente. Sim, esse é o ditado dos mais jovens, né? Quem vê cara não vê coração. Exatamente. Você vê a cara, você julga a pessoa, né? Não é julgar. Então, é muito importante, eu acho que
a gente usar os sentidos, usar a força. Eu uso muito, sabe, quando eu vou fazer pregação, eu analiso muito bem os verbos que estão no texto bíblico, qual é a força desses verbos, o que ele nos diz, o que ele nos leva, qual a ação que esse verbo indica, porque todo verbo indica uma ação, e o que sentido nos dá. Então, é muito importante, né? Eu acho que numa pregação. Claro que aqui a gente falou disso para vocês, tem muitas outras coisas aí, muitas passagens bíblicas são Não falta, né? muitas. E cada um tem expressa um sentido, né? Eu lembro bem, eu vou colocar para vocês agora, eu estava em oração para fazer uma pregação e era sobre os talentos, né? Sobre os talentos. E eu pedi muito a Deus, estava rezando muito a Deus e achei, até depois eu falei com o padre, e ele falou, nossa, Valdomiro, eu nunca tinha tido essa visão. Eu falei, olha, eu também nunca tinha tido e nunca imaginava, achava. Sobre aquela pregação, sobre aquela passagem dos talentos, né? Deus dá um talento para um, dá 2 para outro e dá 5 para outro. Aquele que teve 5, produziu 5. Aquele que recebeu 2, produziu mais 2. E aquele que recebeu 1, enterrou aquele talento. Isso serve para nós, para cada um de nós, né? Mas o engraçado aí nessa pregação, nessa passagem bíblica, que está o seguinte, quando o dono veio recolher os talentos, por cada um, quer dizer, no caso seria Deus em relação a nós, aquele que produziu 5, toma aqui, Senhor, os teus 5, e outros 5 que eu produzi. Servo bom e fiel, ele disse assim. Você que produziu 5, né? Servo bom e fiel. Aquele que porque fosse fiel no pouco será fiel, receberá muito mais, né? Aí o que produziu 2 também é a mesma coisa, porque fosse fiel no pouco, te darei muito mais. E aquele que chegou que tinha só 1, ele falou assim: toma aqui o teu talento, eu enterrei e retirei, mas não produzi nada. E daí ele falou: mas servo, por que você fez isso? Ele falou: porque eu sei que você recolhe onde não espalhastes e colhe onde não semeastes. Vocês viram como é forte essa palavra? E eu comecei a meditar nessa palavra e pedir para Deus: Senhor, dá uma iluminação. O que é isso aí? O que o Senhor nos quer dizer isso aí? Você recolhe onde não espalhou e colhe onde não semeou. Está sendo, né? O cara falou para o dono. O cara falou. Foi esse de um talento que entregou, que falou para o dono dos talentos. Não foi o dono do talento que falou para o cara. Então, esse cara sabia muito do dono. E sabe quem é esse cara no Evangelho? Depois eu falei com o padre, e estava em oração, e Deus me revelava, esse cara é o próprio inimigo de Deus. Que Deus deu o talento, mesmo para aqueles que são maus, que são inimigos de Deus, Deus dá os talentos, mas eles não desenvolvem. Não desenvolvem e não querem desenvolver. Só que eles conhecem muito de Deus. Eles conhecem muito de Deus. E por isso que ele falou assim, tu recolhes onde não espalhastes e colhes onde não plantaste. Sabe por quê? Se acontece um mal, de todo mal, tem aquela passagem até esse trata do Provérbios. Os Provérbios têm. De todo mal, Deus tira o bem. Não é verdade isso aí? De todo mal, Deus tira o bem. Então, se o diabo espalha o mal, Deus daquele mal vai e recolhe o bem. Se o diabo planta o mal, daquele mal, Deus vai e recolhe o bem. Entendeu? Então, eu nunca tinha tido essa visão dos talentos. Mas por que aquele cara me foi falar para o dono? Porque ele primeiro é que citou. Eu sei que você recolhe onde não espalhaste e colhe onde não semeaste. Pô, ele citou isso. Se ele citou é porque ele conhecia o dono. E se ele conhecia o dono daquele que deu os talentos e não quis produzir, é porque ele era o inimigo do dono, né? Então, aí para cada um de nós serve também esse fato de o que Deus nos dá de talento para a gente desenvolver. Amém? Amém, pessoal? Acho que eu já falei demais, né? Tá bom? Amém. Tá bom? Amém. Desculpa, eu falei, Amém. vocês dormiam aí também, né? Não, Dormiram, não. não? Que bom que vocês não dormiram, né? Se dormissem também. Mas do jeito que eu estava falando meio rápido também,
Vamos agradecer a Deus um pouquinho? Feche seus olhos só um pouquinho. Eu acho que em toda pregação, por exemplo, toda aquela pregação que você fizer, deixa a palavra entrar no coração de cada uma das pessoas no momento de silêncio. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, te bendizer, te louvar por todo o amor que tem por nós, por todos esses jovens, Senhor, que estão dispostos a anunciar a tua palavra. Que o teu conhecimento, que o teu Espírito Santo os ilumine verdadeiramente, que eles possam ser anunciadores da tua palavra, que possam sentir em seus corações a alegria de ser instrumento nas tuas mãos, ser sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Obrigado pelo teu amor por nós e por eles, por tudo que nos tem feito e nos tem dado. Glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estou saindo aqui da frente, porque eu não tenho intimidade com isso aqui, viu? Eu sou meio Seu fora. Valdomiro, sabe o que Fala. aconteceu? É que minha mãe fez chá de funcho. Para mim e para o José, eu e o José, a gente estava capotando. Ele tava todo mundo dormindo. É? Foi Não, mas ele... chá de funcho é gostoso, nossa. Então, por Sim, que mas você não fez... ofereceu para mim também? Eu queria. Fica aí, fica aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Comentar sobre a informação que Se eu o souber, pai falou? se eu souber responder, tudo bem. Levanta... pode... e levanta a mão, pode desmutar e pedir, conversar agora. Tem um tempinho mais, assim, eu vou liberar para isso. Acho oportuno também, tá? Vai ficar gravado isso aí também. Vai, Vi. Espero que não esteja saindo o som do fundo aqui da minha casa, enfim. Só um pouquinho. Pessoal, tentem ser breves, tá? Não, lógico, né? Sim. Vitória, você foi na chamada dela? Tá bom, entendi. Eita. Opa, tem É uma só aula. mais... É só um comentário a respeito da hemorroida. Como é que fala? Hemorroísa, Enfim, os 12 anos dela. isso, que ela também, ela tinha ouvido falar de Jesus, né, e ela foi ao encontro dele, e aí eu lembro que eu fiz uma pregação um tempo atrás que falava exatamente disso, né, o senhor foi comentando aí, eu fui lembrando, e eu questionava, né, me veio em mente, se o tocar o manto de Jesus, né, já curou ela, o que a Eucaristia pode fazer conosco? Né, o que Jesus sacramentado pode fazer conosco, dentro de nós, né? Porque ali é coração com coração, é intimidade, além do nosso corpo conectado com Cristo, é a nossa alma também, né? Então, a gente, eu lendo essa passagem, eu ficava maravilhada, né? Porque ela foi ao encontro dele, tinha escutado falar de Jesus, e nós ouvimos falar dele o tempo inteiro, e temos a oportunidade, a graça de estar totalmente conectados a ele, e não vamos ao encontro dele, não só para receber as curas, né? Mas para ter essa proximidade. Enfim, só um comentário. Não, mas aí o paladar também, né? O paladar de você sentir o próprio Jesus, você se alimentar com ele, né? Então, por isso que eu falo dos sentidos, né? Alguém mais? Mais alguém, gente? Comentem, vocês têm a oportunidade agora de pedir, falar qualquer coisa, agradecer. Utilize esse momento também. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus, mas... Gostaria de falar, não sei, Heitor, bora, eu Heitor, abri pode o falar. microfone direto, nem abri a mão, nem levantei a mão, achei engraçado essa questão do paladar, engraçado não, achei curioso, né, no caso, a questão do paladar, né, que a palavra, ela é doce de se anunciar, mas ela é amarga nas entranhas, né, que muitas vezes a gente escuta, muitos evangelhos, né, são muito bonitos, tudo, são passagens interessantes, passagens que agradam aos ouvidos, mas quando a gente para analisar, né, tipo, quando a gente para refletir e colocar isso, tipo, para refletir como que a nossa vida está sendo a partir daquela palavra, muitas vezes acaba pesando, a gente vê que não tipo, que não, a gente não, por muitas vezes, em algum momento, a gente não vive o que Deus pede para a gente, né? Então acaba dando esse torna amargo, esse né? gosto amargo, né? Esse aperto, né? Esse peso nas entranhas de verdade. É por isso que eu falei, na pregação que você usa, né?
ela pode ser amarga, ela é doce para você, mas amarga, tanto para você como para os outros também, né? Mais alguém? Não? Eu? Maiara, Então, fala, eu fui Maiara. buscar minha Bíblia ali. Eu queria só fazer um comentário também, é que ontem, acho que foi, não, faz 2 dias, a minha Bíblia, ela fica aberta ali na minha estante, e daí ela tava meio mexida, assim, eu não sabia que tinha sido meu pai que tinha mexido na Bíblia, né? Daí eu olhei assim, nossa, tá mexida, mas eu reparei na palavra, daí eu fui lá e li a palavra que tava mexida quando eu fui ajeitar o meu terço, né? E a palavra dizia exatamente assim, não é o que entra na boca não é o que entra na boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca, isso torna o homem puro. Então, no momento que eu li isso, eu não, tipo assim, claro, né, no sentido literal eu entendi, mas eu tava refletindo por que naquele momento Deus quisesse que eu lesse isso, né? E hoje o Senhor me fez entender, né, virou a chave ali do que Deus queria falar comigo, então foi muito proveitoso, foi muito bom. E justamente foi o que o senhor falou ali, né? Vários sentidos, assim, né? Vem muito de encontro com o que eu estava esperando a resposta de Deus. E hoje foi uma resposta de Deus quando eu li essa palavra. Faz 2 dias que eu li essa palavra. Amém. Amém. Obrigada. É bom, é bom. Gente, conta, amiga. Eu uso. A minha mãe, é a menina que sempre tá pegando sua sopa. Eu falei, mãe, ela só pegou uma camisa dela. A Elô sempre conveniente, né, Elô? Ai, gente, desculpa. É bom você usar a palavra, por exemplo, eu abro aleatório a minha Bíblia muitas vezes, né? Peço para Deus antes, e aleatoriamente eu abro a palavra, igual você, Maiara, né, Maiara? Teu pai virou a página da Bíblia e caiu para você, né? Deus sempre ele nos fala, e a palavra de Deus sempre nos fala, né? Ela tem algo para falar para nós. Quer ser boa, quer ser doce, quer ser amargo, igual diz o Heitor ali, né, Heitor? Tem hora que é doce para a gente, outra hora é amargo para a gente. Mas a gente tem que engolir aquilo, tem que sentir, né? Ué, o que Deus quer falar para mim? O que Deus quer me corrigir? Então, isso é muito bom. Eu abro aleatório, na minha cama sempre fica a palavra aberta, eu leio todos os dias ali o trecho que Deus abre aleatório, caiu, eu vou ler. Tem coisas bonitas demais que me agradam, tem coisas que é pesado, né? Forte. Eu falo, mas o que Deus quer nos falar? E eu pego um versículo daquele que Deus hoje eu também assim, é isso que tu queres falar para mim. Então, fala, Vitória. Fala, Vitória. Não sei se vocês conhecem uma música de 2 pessoas que fala assim, como a neve e a chuva fecundam e fazem germinar, assim tua palavra fecunda a minha alma e faz germinar o meu coração. E a Maiara ia falando, né? E eu lembrei exatamente disso, né? A palavra de Deus, ela não vem sem dar frutos, né? Se a gente está aberta a ouvir, se a gente quer, de fato, compreender e colocar em prática, ela vai gerar frutos em nós e no outro também, né? Eu gosto dessa música, vou mandar para vocês depois. Isaías 55, viu? Falei Isaías 55, que está aí, isso é muito maravilhoso. Ó, a Emily tá aí também. Foi bem legal esse dia até. Tudo bem? Eu estou saindo fora, tudo legal? Hein? Deixa eu sair fora, que o Emanuel está louco de entrar aqui, falando, eu estou tomando meu lugar. Tô louco, né? Tchau para vocês, gente. Fica com Deus. Deus que abençoe vocês. Tchau, fica Desculpa com tomar Deus. tempo de Obrigada, vocês aí, tá? tá? Deus. Tchau, Obrigada. Tchau para vocês. Tchauzinho. Deus. Tchau. Obrigado. E aí, gente? Foi bom? Valeu. Foi top. Muito bom. Ansioso para as próximas. Então, Escrevi 7 páginas. oi? Escrevi 7 páginas aqui, depois eu vou mandar o número. Então, o que vocês escreveram, né? Se vocês quiserem tirar foto e mandar lá no grupo pro pessoal acompanhar, acho que seria uma boa ideia também. Óbvio, não importa feio, não importa a letra, ninguém tá ligando se é feio ou não, tá? O importante é o que tá escrito. Eu já tinha... Nem como entender minha letra. Então, eu já tinha acompanhado meu pai. Por isso, eu achei muito legal quando eu escutei tudo isso pela primeira vez.
Eu falei, caramba, abriu uma visão assim imensa dentro de mim. Você fica, caramba, tava tudo isso diante dos meus olhos e eu nunca prestei tanta atenção em cada um desses sentidos, assim, né? E ele tratou muito bem, eu tenho muito mais experiência, né? Conseguiu trazer um monte de passagens, um monte de outras coisas. E conforme o tempo que a gente vai crescendo e ganhando essas oportunidades de estar à frente para pregar, a gente vai criando uma bagagem de mais passagens que a gente conhece, de mais meditações, de mais conhecimento, estudando, que vai acumulando. Então, chega um ponto que a gente consegue fazer interligações entre as passagens, igual meu pai estava fazendo. Ah, estava no Antigo Testamento, foi para o Novo, e comentando e tal. Isso é muito bom. E isso que ele falou hoje, ele já tinha falado, já tinha feito com outras pessoas, né? Por isso que eu digo que é excelente você ter anotado isso, porque você vai poder usar mais de uma vez. Você não vai ficar pregando para as mesmas pessoas sempre. Você pode falar isso para várias pessoas, né? Levar essa verdade para várias pessoas. Utilizar isso de várias formas. Agora, a gente que está aqui, a gente aprendeu uma coisa nova. As pessoas que não estão aqui não sabem que a gente aprendeu isso. Então, a gente vai ter que levar para essas pessoas também. De alguma forma, lógico, não igual uma formação, né? Mas nas oportunidades que nós tivermos de anunciar o evangelho dessa forma, de anunciar a palavra de Deus dessa forma. Tá bom? Então, agradeço a todos que puderam participar. Fiquei muito feliz e estou bastante ansioso para as próximas também. Espero que a gente possa crescer juntos e como uma geração, sabe? Uma geração mesmo, assim, de pessoas bem formadas, bem instruídas, pregadores que levam a verdade realmente, sem interpretações pessoais, assim, sabe? Sem ideologia, essas coisas assim que a gente vê hoje em dia também, e levando mentira para as pessoas. A gente, juntos, com Terço Filho de Maria, levar um amor, assim, que abre os olhos, igual foi hoje, sabe? Um amor que, cara, você fala, meu Deus, não é impossível não falar disso, assim, com carinho para as outras pessoas. Com a minha vida, eu quero que isso seja a minha vida, entendeu? Então, no dia a dia de vocês, tentem, tá? Conforme vocês forem lendo, preparando as pregações, tentem colocar tudo que vocês falam em prática. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, tá? Isso é o mais importante que a gente pode levar para nós, tá bom? Então, eu vou fazer uma oração agora de final. Quer dizer, não vou fazer não, já foi feita. Já. Então, agradeço novamente a presença de todos. Fiquem com Deus. O pessoal que está assistindo aí pelo YouTube depois, espero que tenham aproveitado também. E é isso aí. Caso alguém queira dar mais um feedback lá, manda no grupo, compartilhe com o pessoal. Deixa o like no vídeo aqui embaixo. Sonhei com esse dia que eu ia falar isso. Deixa o like aqui, já segue a página aqui do Terço Filho de Maria. E é nóis, tamo junto. Beijos. Pessoal, fiquem aí que eu vou tirar uma foto com vocês. Vou parar a gravação agora, tá? Adiós, muchachos. Paz e bem, fiquem com Deus. Salve Maria.